Olá pessoal, tudo de bom? Na paz então, no amor de Cristo? Resolvi gravar esse vídeo porque diante do momento em que estamos vivendo, de enfrentamento com as consequências da disseminação do coronavírus, vai exigir de nós resiliência psíquica e espiritual. Então nesse vídeo eu vou compartilhar duas ferramentas práticas para ser utilizadas diariamente, que são os conceitos de resiliência espiritual e a prática do Evangelho no lar. Mas, primeiramente, é preciso compreender que estamos vivenciando um momento de crise, que vai nos trazer aflição e ansiedade, que então toda a prática, leitura edificante, toda a prática de meditação, de pensamento positivo, vai nos auxiliar, junto com os cuidados médicos e preventivos que a gente tem que conhecer, né? Existem muitos vídeos, estão circulando, então nesse aspecto nós temos muita informação. Depende da gente buscar. Mas a gente tem que buscar essa informação com equilíbrio. Então assim, eu recomendo que ao buscar essa informação, nós peguemos primeiro os conceitos, as práticas, aquilo que nós podemos aprender para poder lidar com a situação. Num primeiro momento isso é importante, não é inevitável, o bom entendimento, mas também não adianta ficar cultivando uma onda alarmista, também não é bom a gente ficar com pensamentos negativos, pensamentos de fim do mundo, pensamentos de destruição, nada disso. Isso é uma crise que nós estamos passando, essa crise que é planetária, ela passa pela crise física do planeta, extrafísica, passa pela crise interior de cada um, as crises morais, e também essas crises orgânicas, que o planeta também é um grande todo de vida orgânico. Então aí surgem as doenças. Então esses momentos de crise estão interrelacionados com o ser humano, e eles são cíclicos na história da humanidade, e mexe com tudo aquilo que está estruturado. Então ele tem a característica desestruturante. E assim se cria espaço para novas concepções existenciais, para repensarmos a maneira como construímos os nossos relacionamentos com a sociedade, com as pessoas próximas. Essa pandemia mexe mais com a nossa componente psíquica e espiritual do que física, diante do coronavírus, que vai ser muito importante a nossa postura mental, porque envolve o sistema imunológico de cada um. Precisamos conhecer então as orientações preventivas para evitar o contágio, atitudes que diminuem a disseminação do vírus, cuidado com as pessoas da faixa de risco, idosos, e tratamento médico, e saúde, debilitada, entre outros. A vigilância mental diante das notícias alarmantes é imprescindível. Eu trouxe aqui para vocês um texto sobre resiliência, segundo o Paulo Apóstolo. Está lá no Evangelho, na segunda carta aos Coríntios, dos versículos do capítulo 4 ao versículo 7 até o 18. Eu vou ler um pequeno trecho aqui para vocês, que resume um pouco do que é a resiliência. Paulo, nos Apóstolos, nos orienta muito bem sobre essa questão. Eu quero que vocês ouçam essa passagem curta, onde ele fala do espírito que está envolvido pelo corpo físico. E a expressão que ele usa é o nosso tesouro, que é o espírito, que está em vasos de barro, que é o corpo físico. Então eu vou ler para vocês, olhem por esse ângulo, então nós vamos compreender as palavras de Paulo. Ele diz assim: nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados.
Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Por isso, não desanimemos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Pois os nossos sofrimentos momentâneos estão produzindo para nós uma glória que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. E o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então aí uma boa descrição da resiliência. Podemos passar por momentos de dificuldade, entrarmos em sentimentos de desânimo, mas não vamos nos desesperar, né? Podemos nos sentir abatidos, mas não destruídos. E essa convicção, ela surge na questão do espírito. A dificuldade com o entendimento espiritual se passa porque o espírito é de uma outra dimensão, mas é uma dimensão de existência invisível aos nossos olhos, nossos sentidos, na faixa de frequência onde estamos, mas que, como a gente sabe que até mesmo no mundo material nós temos muitas coisas materiais invisíveis aos nossos olhos, basta ver a eletricidade, ondas de rádio e outras coisas mais. Num nível ainda mais etéreo, nós temos o mundo espiritual que nos cerca. Então, na medida em que aceitamos a questão do espírito, mesmo que não podamos perceber, apesar que tem algumas pessoas que percebem, ou muitas, e experiências espirituais inúmeras, se a gente estabelece, aí então a explicação sobre muita coisa fica mais fácil, né? Porque a realidade final não é essa aqui é uma realidade transitória, e que ela é regida pela lei de ação e reação. Não, o mundo, ele não é o reino de Deus que Cristo nos propõe. Ele inclusive propõe que, adotando certas atitudes, nós podemos construir o reino de Deus aqui e agora, pois ele está conosco, né? E também o reino de Deus futuro, mas que depende então da prática espiritual. A espiritualidade é muito importante, então nós falamos de resiliência, agora eu vou falar um pouquinho de espiritualidade. E eu quero falar de espiritualidade de vocês com um texto do Viktor Frankl. Viktor Frankl é um neuropsiquiatra austríaco, fundador da terceira escola vienense de psicoterapia. Ele criou a logoterapia e análise existencial. O Dr. Frankl ficou mundialmente conhecido depois de descrever a sua experiência dramática nos campos de concentração, né? E isso está escrito no best-seller dele, que é Em Busca de Sentido. E o que ele nos conta nesse livro é que nos momentos críticos, nos momentos onde a certeza do caminho da morte era inevitável, sobreviviam, tinham mais perseverança, enfrentavam melhor aqueles que tinham um significado existencial. E aí, então, nesse significado existencial, para manter essa perseverança pela vida, as pessoas espiritualizadas aquelas que não só reagiam melhor até o momento da finitude, mas também auxiliavam outras pessoas. Então, isso fez com que Viktor Frankl saísse dessa experiência com uma concepção que ele transformou, então, na logoterapia, terapia do Logos, aí, então, que busca um sentido, e o sentido que Viktor Frankl traz é de espiritualidade, né? A espiritualidade de Viktor Frankl, ela é descrita nos livros dele. Eu vou trazer um trechinho aqui para vocês, estou lendo aqui para vocês, nas palavras dele, para a gente entender pela voz de um psiquiatra, cientista, um neurocientista, o entendimento de espiritualidade, para a gente ter a convicção que não é coisa só de pessoas crédulas, né? É muito mais que isso. Então, Viktor Frankl nos diz o seguinte sobre a questão da espiritualidade. Ele diz que a dimensão espiritual é o ponto de partida e de chegada para uma compreensão mais real e total do homem. Ou seja, somente quando se fala do espiritual é que se começa a falar do humano, do homem, enquanto pessoa espiritual.
O que o caracteriza verdadeiramente não é a impulsividade, os instintos, mas a responsabilidade, que é essa dimensão instintiva, ela é superada pela dimensão espiritual, sem prejudicar a unidade do homem. Ele ressalta que a vivência espiritual e outras formas que auxiliam no enfrentamento digno do sofrimento não são apenas encontradas diante da dor. O sofrimento não é necessário para encontrar o sentido, mas se ele for inevitável, é possível encontrar o sentido da existência, a despeito da vivência das mais penosas situações. Porém, então, isso não quer dizer que a gente vai sofrer desnecessariamente, não é um masoquismo, né? E nem um heroísmo gratuito. Então, assim, é nisso que a gente tem que buscar. Em sentido espiritual, a dor, né, ela busca um aprendizado. E nem sempre dor é sinônimo de sofrimento. Nós intensificamos o sofrimento das nossas dores pela nossa incapacidade, muitas vezes, de lidar com as situações. E o aspecto espiritual é muito importante para lidar com as doenças, com os enfrentamentos da perda, com os enfrentamentos da partida de entes queridos. Então tem um conteúdo muito importante e relevante para enfrentamentos importantes da existência, né? A espiritualidade é essa que nos dá, então, um sentido, né? Ela nos dá um sentido para a vida, que esse sentido de fazer parte de algo maior, uma esperança abrangente, que prevalece, né? Sobretudo, diante do que passamos. E a partir do contato com o transcendente, a experiência espiritual, ela é um pouco disso. Nós saímos do envolvimento do mundo material para alcançarmos uma experiência interior espiritual, que vai nos auxiliar, né? É importante esse sentido que nós damos às coisas que nos acontecem, que acontecem no mundo. Então, o sentido de vida é que nos motiva para viver. Derivado de uma espiritualidade, permite o sujeito encarar a realidade com mais otimismo, força interna e saúde, né, em geral. Né? Bom, eu acho que a questão de resiliência espiritual, falei da resiliência, falei agora de espiritualidade, já nos dá uma visão. Agora eu vou compartilhar com vocês uma técnica espiritual que nos traz conforto e proteção espiritual, na medida em que cultivamos, né, a sua prática regular. Ela se chama Evangelho no Lar.